A gente recebe aqui no estúdio hoje a advogada Mariane da Rosa, que vai falar aí sobre os direitos dos trabalhadores, dos caminhoneiros. Muito boa tarde, doutora Mariane, muito obrigado por estar aqui mais uma vez na Rádio H2O. Boa tarde, Joelso, boa tarde, Rafael. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A outra vez a gente ia fazer 15 minutinhos, a gente acabou até se estendendo, né? Verdade. Para ver a importância dos bate-papos que a gente tem aqui. E quem não quer poder fazer uma consulta aí grátis, rapidinho, só para tirar uma dúvida ou outra, né? Mas até essa semana mandei mensagem para o Rafael. A minha área de atuação, como eu já falei numa outra oportunidade, é o trabalhista e o previdenciário. Nesse momento, eu estou focando a minha área de atuação mais para o lado dos caminhoneiros, né? E como a gente atende todo o Brasil pela internet, a gente acaba tendo uma noção maior da realidade desses trabalhadores e de como o sistema está, de alguma maneira, oprimindo, né, a voz, os direitos. Então, por isso que eu achei interessante até conversar com o Rafael para que a gente pudesse trazer esse tema aqui, que eu sei que vocês têm muitos ouvintes e, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, o pessoal está no trecho, né? Então, para que a gente consiga, de alguma maneira, poder agregar na vida dessas pessoas. Os caminhoneiros, que eles têm uma jornada de trabalho diferenciada. Quando se trabalha por conta própria, eles acabam, né, administrando isso por conta própria. Mas quando eles são funcionários, a gente tem muitos caminhoneiros que trabalham para transportadoras, eles têm uma rotina diferente e acabam não estando cientes muito dos seus direitos aí, né? Exatamente. Eles são trabalhadores. É isso que a gente encontra na realidade. Quando a gente fala de um trabalhador autônomo, que o trabalhador autônomo é preciso a gente entender que não é aquele que tem um MEI e que trabalha para uma empresa específica, porque isso ele é funcionário. Porque tem muita manobra de que a empresa pede para ele abrir um MEI e colocando na cabeça desse trabalhador que ele é autônomo, mas na realidade ele é um funcionário. Só não tem a carteira registrada e aí não tem os direitos trabalhistas que deveria. O trabalhador autônomo... Mas foi importante tu comentar isso. Já vamos para o autônomo. Vamos só ficar nesse do MEI primeiro. O que o pessoal chama aí de pejotização, né? Exatamente. Passou a ser PJ. E ele perde os direitos, a boa parte dos direitos trabalhistas ainda. Sim, porque a partir do momento que tu tem um MEI e, em tese, eu vou dizer em tese porque na prática não é assim que acontece, né? A empresa está terceirizando o teu trabalho. Para que a empresa possa ter essa terceirização lícita, terceirização válida, o que tem que acontecer? Tu não pode ser subordinado, tu tem que fazer o teu horário. Se tu não puder viajar, tu pode mandar uma outra pessoa no teu lugar. Tu pode não aceitar determinada carga, tu pode não aceitar determinada viagem. Então, aí sim, tu é uma pessoa jurídica, porque tu tens um CNPJ que está prestando serviço para outra pessoa jurídica. Certo. Agora, o que acontece na prática o trabalhador entrou na empresa, a empresa pede para ele abrir um MEI. Abrindo um MEI, ele tem um CNPJ. Automaticamente, ele não tem direito a FGTS, 13º, férias, horas extras. Porém, ele é totalmente subordinado. Ele recebe um salário mensal. Ele é obrigado a viajar para onde a empresa manda, ele tem aquela rota dele, ele não pode escolher as viagens que ele vai fazer, ele não pode escolher os períodos de férias, e se ele não puder ir, ele não pode botar alguém no lugar dele. Então, isso é vínculo de emprego. E em muitos casos com o veículo da empresa, inclusive, né? Exatamente, com o veículo da empresa. Ou seja, a empresa só está tirando do trabalhador os benefícios que ele teria se tivesse a carteira assinada. E por isso que a gente tem hoje muitos processos que estão suspensos. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça está decidindo ainda como é que vai avaliar essa questão da pejotização. Quem é que tem que produzir prova? Se é o trabalhador que tem que dizer que ele foi coagido a abrir um MEI ou se é a empresa que tem que provar que pediu para o trabalhador abrir um MEI. Então, a gente tem muitos processos parados nesse sentido e na sua grande maioria, e eu posso dizer com toda certeza, mais de 70% é de caminhoneiros. Porque na sua grande maioria é isso que eles fazem. Bom, desculpa te fazer dar o balão, mas eu achei importante para a gente deixar claro, porque senão parece que a tua primeira fala foi muito forte, né? Ele é um funcionário, só que ele é PJ. Exato. Mas ao ser PJ ele perde parte do direito, ou ao menos está sendo discutido ainda, mas provavelmente perca
ou alguma parte, ou quase toda, né? Sim, assim, eu gostaria de deixar bem claro que não é porque isso está sendo discutido judicialmente que não seja ilegal. Não está se discutindo o direito do trabalhador. Está se discutindo quem é que tem o ônus de provar. Se é o empregado ou se é a empresa. Por isso que os processos estão suspensos. Por quê? Porque deu uma... depois do MEI, e o MEI a gente pode dizer, por mais que a gente já tenha há muito tempo, o pessoal começou a conhecer o MEI agora. Muitas pessoas abrem o MEI agora, então foi de 10 anos para cá. Houve a criação do MEI, e aí eu e o Joelson já tivemos muitas conversas sobre isso, né? A ideia do surgimento do MEI, bacana, jogar uma rapaziada que está na economia informal para uma economia formal, passar a ter ali a sua contribuição e passar a ter uma série de possibilidades, né, de banco, abrir conta, enfim, né, uma série de questões. O problema é que depois veio uma atualização que as empresas puderam terceirizar a produção do seu fim, né? Então, quer dizer, o funcionário do transporte, a princípio, não poderia, no início do MEI, não poderia ser terceirizado, né? Exato. E aí veio essa atualização da lei trabalhista, que é a atividade fim da empresa agora pode ser terceirizada. Ela pode, inclusive, pode haver até a terceirização da atividade meio, com essas novas legislações. Obviamente que a possibilidade da terceirização é aquilo que é legal, é da modalidade que a lei prevê, não dessa maneira como está acontecendo. Por quê? Porque da maneira como está acontecendo, eles estão tendo um funcionário que tem todas as obrigações de um funcionário, mas que lá no INSS ele está contribuindo como um salário mínimo, ele não vai receber férias, ele não vai receber décimo, ele não vai ter o seguro-desemprego, ele não vai ter o FGTS, então ele só tem a perder. Para te ter uma noção que ele tem um salário próprio e nem nota ele não tira. Por quê? Porque ele é um empregado, né? Então é nisso que a gente se apega. E além disso, além dessas ilegalidades, a gente tem aquela classe que trabalha como funcionário, tem a carteira assinada, mas recebe o famoso por fora. Isso. E aí o famoso por fora é muito maior do que o que está na carteira. O que está na carteira é só o piso da categoria. E aí eles ganham comissão. Às vezes as comissões variam de 10% a 14% ali da média de faturamento do caminhão ao longo das viagens. Raramente tem uma viagem menor que 30 dias, então a comissão sempre gira em torno acima de 7 mil, né? 7 mil, às vezes 12 mil. Só que aí isso vem fora da folha. Certo. Quando vem fora da folha, o que tu tem de informação governamental? O que tu tem de informação lá no teu FGTS? 2.500, que é o piso da categoria. Lá no INSS, contribui com 2.500, que é o piso da categoria. Para fins de verbas rescisórias, porque não tem como fazer um termo de rescisão quando aquele funcionário sai da empresa com um salário de 10, 12 mil. Tem que ser com um salário que foi demonstrado para o governo, que é no salário de 2.500. E aí esse funcionário acaba perdendo muito dinheiro, saindo muito lesado, e dinheiro esse que vai embora todos os meses. E vai embora para ele, vai embora para o país, né? Vai embora. Exatamente. Do lado do empregador, a gente sempre ouve a dificuldade por conta do custo de legalizar essa verba no sentido de pagar via folha. Porque as contribuições que incidem sobre a folha pesariam como quase que 60%, né, do que estaria sendo pago. Dá para uma alternativa hoje ou não? Se for legalizar, é isso mesmo, esse custo mesmo que tem que arcar. Legalmente falando, não tem alternativa, né? Legalmente falando, que eu digo documentalmente. Mas a gente sabe, e a gente não pode ser hipócrita aqui, em falar que a maioria das transportadoras não vivem na informalidade, porque vive. Justamente por conta do peso que imagina tu ter uma frota com 100 caminhões e todos os teus funcionários receberem acima de 10 mil reais. Olha o ônus que teria para a empresa também, né? Por esse lado da empresa, a gente compreende. Mas, se a gente for partir para um lado muito prático, se eu ganho 2 mil na folha e a minha rescisão vai sair com base em 2 mil, mas fora da folha eu ganho 9, já que eu vivi na informalidade durante 5 anos, por que não tem uma rescisão informal também além daquela da folha? Aí é que a gente parte para a má fé. Por quê? Porque se a realidade daquele trabalhador era um salário na folha de 2 e um salário fora de 5, 6, 10,
e na informalidade, por que não faz a rescisão na informalidade? Porque sobre esse salário ele já não pagou férias, não Exato. pagou 13º, né? Exato. As outras obrigações todas ficaram fora. Exato, tudo Na isso rescisão. deveria ser contabilizado agora na informalidade. Mas é difícil, né? Muito impossível. Tira um pouco minha farinha primeiro, né? É, O que eu acho muito estranho é que todo mundo, teoricamente, né? Quase todo mundo sabe da dificuldade do empregador legalizar, porque o custo fica muito alto. Da dificuldade de proteger esse empregado quando ele sai, porque esse empregado, tu imagina, no exemplo que tu deu, 2 na folha, 9 fora, renda 11. De repente esse cara sai, não tem seguro-desemprego para cobrir isso, não tem, ele pede uma renda de 11 e, para quem tá ganhando 2, 3 mil reais hoje, tá nos ouvindo, mas ele ganhou 11 durante um bom tempo. Cara, tu ganha 11, tu gasta 11. Tu sobe o teu padrão de vida, o teu lazer passa a ser mais caro, o teu carro passa a ser mais caro, a moradia, tudo, escola de filho, tudo tu vai subindo porque tu ganha 11. Então, quando tu fica sem essa renda, é rapidinho pra tu tá numa situação desesperadora, sem renda ali. E aí é que entra essa parte do falou da má fé, né? Vamos compreender e fazer. Mas, enfim, o que eu acho estranho é que a gente não encontra alternativa nesse país há um bom tempo. Eu sei que daí não é a tua parte legislar, mas eu acho que falta talvez ouvirem os advogados trabalhistas, né? Os senhores legisladores que nos escutam aí, para partir para uma política que comece essa curva a se encontrar, a ser mais possível legalizar essa folha. Porque para o empregado hoje, muita gente também não quer para não ter que pagar imposto de renda, para não ter que, né? Porque se ganhar 11 vai pagar imposto de renda. sim, né? E assim, eu, por vezes, é até um acordo mútuo, né, entre a empresa e o empregado. E a legislação, ela é muito falha, digamos assim. O sistema como um todo, ele é falho. E eu te digo isso porque ao mesmo tempo que eu digo que a empresa tem que pagar X para o funcionário, eu vou colocar sobre essa empresa um imposto altíssimo para que ela possa pagar X na folha do funcionário. Uhum. Então, assim, eu tô dando pão com uma mão e tirando com a outra. Entende? Que a gente não tem uma paridade. A legislação tributária é de uma maneira, a legislação trabalhista é de outra, e aí fica uma batendo com a outra. E quem sofre é quem está na estrada. Porque a gente não está falando aqui só do salário, a gente não está falando só da comissão. Porque se fosse falar só isso, perfeito, seria uma renda de 11 mil reais. Mas a gente está falando de ausência do pagamento de diárias para reembolso de despesas, que é uma obrigação da empresa, e a sua grande maioria não paga. E quando paga como se fosse o adiantamento salarial e desconta da comissão. Ou seja, eu estou colocando os riscos do meu negócio nas costas do trabalhador. E é como se ele estivesse pagando para trabalhar para mim. Outra situação muito importante, e eu acho até interessante trazer aqui, que quando eu posto vídeo nas redes sociais, muitos caminhoneiros dizem assim, não, mas tu não tá certa. É da maneira como eles recebem na prática que tá certo. Já foi tão enraizada a ilegalidade que eles acabam desacreditando do que realmente é ou não é correto. E eu não julgo. Por quê? Porque se eu vou buscar o que é correto, eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou perder o meu trabalho, porque eu estou reivindicando um direito meu, o que também não pode, mas as pessoas não têm conhecimento. Uhum. Porque a partir do momento que tu tá reivindicando um direito que é uma falha do teu empregador, tu não pode ser demitido por isso. E outra questão é que eles têm a visão do judiciário demorado de esperar para receber. Só que a parte trabalhista, pelo menos para mim enquanto advogada, ela é a mais célere que tem. Em 1 ano a gente tramita o processo e às vezes a pessoa tá recebendo. Mas o medo de perder o emprego e de ficar queimado no mercado, né? Meu chefe vai ligar para os outros, não vai me deixar voltar para o mercado, vai falar para todo mundo que eu entro na justiça. É isso que está enraizado nas pessoas. Mas eu gostaria de acalentar os corações dos nossos amigos da estrada que existe a possibilidade de a gente entrar com ações em sigilo, entrar com ações de uma maneira, com uma discrição, para que as outras empresas não tenham acesso. A gente tem como retirar dos bancos de dados de buscas dados de ações trabalhistas desses trabalhadores. Ou seja, a gerenciadora de risco não vai ter acesso, porque a gente sabe que muitas empresas utilizam as gerenciadoras de risco, e outras empresas não terão acesso. E se essa empresa que a pessoa, porventura, processou
estiver minando e queimando ele perante outras empresas, é passível de uma indenização, porque isso não pode acontecer. Encerrou teu vínculo empregatício aqui, a gente tem que encerrar aqui e acabou. Eu não posso levar para outras empresas que tu colocou uma ação trabalhista em face da minha empresa, né? Até porque todas pagam da mesma maneira, na sua grande maioria. Então, o medo é muito grande, porque se ele colocou uma empresa, vai colocar outra. Mas a gente tem como entrar com ações para que outras empresas não tenham acesso. Uma coisa que eu preciso, agora não é nem te perguntar, mas eu acho que pedir a tua concordância ou não, é que este talvez seja um momento bom dos trabalhadores entenderem que eles têm muita força se eles trocarem informações, se de repente agirem de uma maneira unida, porque está faltando profissional no mercado, né? A gente viu agora, ontem, né, Joel, sua entrevista do governador Jorginho Melli, do Kennedy Nunes, que é o presidente do Detran de Santa Catarina, falando da importância do projeto que o governo está botando em prática para fornecer carteira de motorista para os jovens aos 18 anos, para que aos 25 e 27 eles já possam ter carteiras de cargas pesadas, enfim, porque há uma carência enorme de motoristas hoje em Santa Catarina. Então, quer dizer, se está havendo carência de motoristas, dá para a categoria melhorar, negociar alguma coisa olha, vamos ajustar um pouquinho, né? Talvez todo mundo perca um pouco, mas fique dentro do que é legal aí, né, cara? Sim, mas é importante a gente falar sobre isso, que essa carência de trabalhador, por conta desses problemas, porque a gente pode achar que 10 mil reais é muito, né? 10 mil reais é muito para mim. Trabalho num escritório, sentada, com ar-condicionado. Perfeito. Não que eu não trabalhe, mas 10 mil reais para mim é bastante, porque o meu desgaste é menor. Agora, eu vou colocar 10 mil reais para um trabalhador que, por vezes, tem que pagar a comida dele na estrada, tem que dormir dentro do caminhão, tem que ficar afastado da família em momentos especiais, por vezes trabalhando doente, passa o final de semana dentro do caminhão parado num posto de gasolina. 10 mil é pouco. Eu não posso medir... Tu nem falou na segurança ainda, né? Exatamente. E zelando por um patrimônio que muitas vezes é avaliado a mais de 800 mil reais da empresa. E pergunta, ele recebe adicional noturno? Não recebe, porque às vezes ele dirige à noite, mas não recebe adicional noturno. Ele recebe o DSR, que é o descanso semanal remunerado? Não recebe. E os caminhoneiros precisam entender que quando eles estão parados no posto de gasolina no final de semana, não é descanso. Descanso é quando tu tá ou na tua casa, ou quando a empresa te fornece que tu fique num alojamento, ou que tu fique num hotel, que tu possa deixar o caminhão lá e sair fazer o teu lazer. Isso é descanso. Se isso não acontece, se tu fica dentro do caminhão, tu tá à disposição da empresa. Se tu tá à disposição da empresa, tu tem que ser remunerado com a hora trabalhado com acréscimo de 100%. Mas isso não acontece. Esse teu comentário, tem uma pergunta aqui da Tainá Carvalho justamente sobre isso. Se o caminhoneiro tem direito ao descanso semanal remunerado e como ele é garantido na prática? Ele não é garantido na prática, mas ele tem que ter o direito. Quando não tem, porque a gente entende... Vou sair daqui numa sexta-feira à noite, vou viajar lá pro Mato Grosso, tenho uma carga para entregar na segunda-feira. É óbvio que eu vou trabalhar final de semana. E não tem problema nenhum a pessoa trabalhar o final de semana, desde que ele seja remunerado. Aí a gente pega o registro ponto daquele trabalhador, eles colocam lá sábado e domingo folga. E o cara tá lá no Mato Grosso, mora em Santa Catarina, tá no Mato Grosso, dentro do caminhão eles colocam como folga. Isso não existe, isso é ilegal. Aí a gente pede o rastreamento do caminhão, ele tava rodando o final de semana todo. Não tem. E isso não, teoricamente, não é para sair do bolso do transportador também. Isso é para estar no preço do frete, né? É para estar pago no preço do frete esse custo do trabalhador, né? Agora tu levantou um ponto muito relevante que às vezes a comissão ela é calculada com base no teu faturamento. Quando já é convencionado entre o trabalhador e a empresa de que a comissão vai ser com base no valor líquido, ok. A gente tem um acordo individual. O que acontece muitas vezes é que não existe esse acordo, o trabalhador não está ciente, mas a comissão dele é paga já descontando pedágio e já descontando o ICMS. Poxa, é a minha empresa, é a minha atividade. Quem tem que arcar com esses valores sou eu. E muitos trabalhadores ainda pagam pedágio e ainda pagam o ICMS, e aí a comissão é calculada no valor
muito mais baixo. Nossa. A gente está falando aqui muito de caminhoneiros porque tem peculiaridades Sim, muito sim. específicas. Mas essa questão trabalhista, a questão da pejotização, a questão da pessoa exercer a atividade fim, claramente é funcionário de uma empresa só, abre para uma série de categorias bem mais amplas. Todas, né? A gente tem pejotização em todas as áreas trabalhistas, né? A gente tem o salário por fora em todas as áreas trabalhistas. A gente tem o suprimento das horas extras em todas as áreas trabalhistas. Inclusive, chega para nós todos os dias relatos de clientes que dizem assim, olha, se o ponto está quebrado, se o cartão ponto está quebrado, eles não deixam a gente bater o ponto e aí depois a gente tem que pagar aquelas horas. Ou se a empresa não tem o trabalho naquele dia, por exemplo, a produção tá baixa e eles dispensam a gente para ir para casa, a gente ainda tem que pagar as horas daquele dia que a empresa dispensou. Então, a ilegalidade não acontece só com o caminhoneiro, é maior. Por quê? Porque o dano é maior, o desgaste é maior. Por vezes tu não passa o Natal com a tua família e aí a dispensa vem assim. Não tá contente, pede demissão. Por vezes, tu não tem nem acesso ao teu holerite. E se tu não assinar os documentos, tu não recebe. É assim que funciona. No momento que tu chega de viagem, depois de 45 dias, tu tem que pagar recibo de pagamento de diárias, tu tem que assinar a tua folha ponto ali, que seria com base no rastreamento do caminhão, mas não é. E a tua folha de pagamento e receber a tua comissão. Tu não pode questionar absolutamente nada. Se tu questionar, tu não recebe. E aí as diárias estão sendo descontadas do valor da comissão. Ou seja, a empresa não está pagando para o funcionário tomar banho, para o funcionário comer. Por quê? Porque ela está fazendo como se fosse um adiantamento de salário e está descontando do salário dele quando ele volta. Então, isso que desgasta. Horas extras não é pago. E aí tem a famosa... eu só vou te pagar pelas horas rodadas. Todo caminhoneiro já vai entender disso que eu tô falando. Por quê? Porque tem empresas que só pagam enquanto o caminhão tá rodando. Só que, por vezes, as pessoas passam dias esperando para carga e descarga, né? E eles não recebem por isso. Porque a empresa diz que isso é tempo em espera. Só que isso mudou lá em julho de 2023. Onde eles falaram que não existe mais tempo em espera. Todo período que tu está, seja para carregar, descarregar, tu tá à disposição da empresa, considera-se como horas trabalhadas, passou de 8 horas diárias, tu tem que receber essa hora acrescida das horas extras e também do adicional noturno, se tiver. É muita sacanagem dizer que não é hora trabalhada, né? O cara tá na fila do porto, ou tá na fila da empresa para carregar o caminhão ali. E eu tava comentando aqui fora do ar com a doutora Mariane que eu participo de um grupo que tem muitos caminhoneiros. E a coisa mais normal que tem é a reclamação de que, a empresa eu entrei de manhã, cara, sabe? Fiquei o dia inteiro na fila, só vou carregar amanhã de manhã porque não deu tempo. Perdeu o dia, cara, perdeu o dia. Aí não vale, não tá trabalhando isso, quer dizer, é um absurdo total. E é muita burocracia, né, Rafael? Eu que converso, eu gosto muito de conversar com eles para entender esse universo, que a gente sabe que é um universo totalmente paralelo, né? Eles têm um dialeto próprio, eles têm um jeito próprio, então eu não tinha a dimensão de como é burocrático para te carregar numa empresa. Porque se tu carregou um tipo de produto e tu vai fazer um outro frete para pegar outro tipo de produto, tem que ter uma inspeção no caminhão, tem que lavar o caminhão. Então, assim, isso é demorado. Às vezes a pessoa passa 2 dias para fazer esse carregamento. E esses 2 dias tem algumas empresas que não pagam, né? Meu sogro, é um assunto que pega muito, assim, meu sogro se aposentou como caminhoneiro, hoje ele trabalha com agricultura orgânica, mas ele a carreira, a profissão, a vida inteira foi caminhoneiro. E ele conta algumas histórias pra gente maravilhosas. Ele diz, chegou uma vez que a gente tirou a carga na enxada de cima do caminhão, porque o cara tinha que completar, e nós ficamos 4 horas esperando e o cara não vinha completar a carga. E aí ele e o parceiro, ele e o sócio dele, abriram a carga do caminhão, jogaram pra baixo e foram embora. E aí eu disse, mas aí não te complica? Não, o problema é dele, ele que mande alguém carregar agora, que eu não sou obrigado. Mas nem todo mundo tem essa liberdade. O meu sogro era dono do caminhão dele, né? Então já era outra situação. Essa é a diferença. Te mandar alguns abraços aqui, o Edivan tá mandando um abraço, o Rodrigo Tim diz que tu é a melhor advogada, Rodrigo Tim. Gilmar Souza mandou uns olhões assim, não tô sabendo, uns olhões grandões aqui no nosso WhatsApp. Eles têm transportadora. Deve ter transportadora, deve estar assustado com a gente. O Valdeci Gonçalves está mandando um abração aqui, parabenizando, assunto interessante. O Adriano está junto com a gente também, agradecendo pelas informações.
Só que deixa eu ver, o Gersi disse que, Rafael, o mundo ideal é esse, mas não dá para praticar, dizendo que... E aí, doutora? Assim, ó, eu vi que tem pessoas botando um olhinho assim, mas isso também é um alerta para as empresas, né? Tem que ter um olhar mais fiel para o trabalhador. Porque, Rafael, tu tem uma empresa, digamos, eu sou tua funcionária, eu não estou rendendo para ti no meu trabalho, tu tem a liberalidade de me dispensar. Claro. Se o meu trabalho não tá bom, se eu não tenho lucro no frete, tu tem a liberalidade de me dispensar. O que acontece é que as empresas ficam... vamos usar o dialeto, ficam cozinhando o trabalhador. Até o trabalhador já tá aqui e não conseguir mais ir pedir demissão. Quando ele pede demissão, automaticamente ele já não vai para o seguro-desemprego. Uhum. Automaticamente ele já não tem o 40% de multa. E aí a rescisão dele vem com base naquele salário ínfimo, que na realidade não é, né? Mas dá pra gente colocar isso em prática. Por quê? Porque o trabalhador tem voz. Sem trabalhador, sem mão de obra, a empresa não anda. Uhum. Né? Então, algumas situações é importante o trabalhador se impor, só que ele precisa ter a orientação correta para isso. Porque eu não tenho como me impor se eu não sei o básico dos meus direitos. Essa é a curva que o trabalhador muitas vezes não vai porque não sabe nem argumentar, não tem a noção exata, ou pior ainda, né, gente? A gente até brincava um tempo atrás, eu trabalhei numa empresa que tinha muitos funcionários, assim, e todo mundo achava que era especialista em leis trabalhistas. Não, porque não pode isso, não pode aquilo. E eu ficava ouvindo, onde é que vocês tiraram isso, cara? Sabe? Então, busca uma orientação profissional, né, doutor? Aceita conversar sobre, ou vai participar de algum núcleo, algum sindicato, associação, enfim, para entender o que pode, o que não pode e saber os direitos exatamente que tem, né? Exatamente. Eu até não vou... Não gosto de política, não entro nesse assunto, mas ouvi uma entrevista outro dia onde um representante nosso disse que depois que a classe média... Porque, assim, ó, a classe alta não tem problema. Uhum. Eles não têm problema. A classe baixa, infelizmente, ou tá vivendo com Bolsa Família ou tá vivendo com benefício assistencial. A classe média, que é aquela que está em ascensão, que está tentando se estruturar, está tentando estudar, ele falou que a classe média, depois que teve um pouquinho de estudo, não vota mais nesse partido político. E aí eu trago isso para o ramo do direito, que quanto mais pessoas ignorantes, melhor. É isso que os governantes pensam, né? E é isso que muita gente pensa. Então, por isso que é importante a gente tá fazendo isso que a gente está fazendo hoje, que é levar a informação. E ignorância não é a pessoa ser burra, não é isso. Não. É a falta de conhecimento. Não conhecer. Exatamente. A gente pode... Hoje tem o TikTok, hoje que a gente está 2 anos luz aí com informações boas, basta saber usar. A gente tem também a internet. Então, busquem se atualizar. Porque a juventude está indo embora. A vida tá indo embora, os momentos especiais com a família tá indo, porque no final a gente só tem as lembranças. E aí depois o trabalhador tá doente, a empresa simplesmente diz que não serve mais para ela, e aí não tem mais como reivindicar. Até porque muito dessas informações que se propaga vem dessa cultura também de dizer informações, direitos que não existem, justamente para as pessoas não buscarem seus direitos. Exato. Né? Eu peguei um caso extremamente absurdo, e com uma consulta, ele me mandou um áudio dizendo que ele estava desesperado, que ele estava pedindo para Deus colocar uma luz no caminho dele. E aí apareceu um vídeo meu para ele resolveu falar comigo. E eu atendi ele por vídeo e sanei as dúvidas dele. E ele disse que, graças a isso, ele conseguiu na empresa se impor e fazer um bom acordo com a rescisão dele. A empresa queria que ele escolhesse, ou tu recebe o 13º ou tu recebe as férias no momento da rescisão. Não, e ele, na maior inocência, mas tem achando isso mesmo. Por quê? Porque o caminhoneiro ele tem uma legislação própria, mas isso não quer dizer que a gente tenha que passar por cima da Constituição e que a gente tem que passar por cima das leis trabalhistas. Então, se a empresa te demitiu, tu não tem que escolher nada. Ela tem que te pagar todos os direitos inerentes a uma demissão. Só que isso tá tão enraizado e eles ainda dizem assim, todo mundo aqui na região paga dessa maneira. Ou tu escolhe receber as férias ou tu escolhe receber o 10º. Isso não existe.
o trabalhador tem que pagar o pedágio, o trabalhador tem que pagar a multa. A multa eu entendo se tu foi imprudente e se tu que causou essa multa. Agora, tu recebeu uma multa porque tu passou na balança e o caminhão tava com uma carga a mais do que deveria, ele tá sendo mandado fazer isso. Ele é subordinado, ele não tem escolha. Doutora Mariane, a gente vai ter que agendar algumas conversas contigo aí, que o nosso tempo não é que ele explodiu, ele foi pro espaço aqui dilacerado. Diego Barreta, não, é Diego Beretta, desculpa, Diego Beretta mandou um abraço, excelentíssima doutora, dando um show na informação. A Lilian de Oliveira, ótimas informações, doutora. O pessoal do marketing aqui dizendo que a doutora é maravilhosa, parabéns aí pelo trabalho. Tem mais gente chegando no WhatsApp, mandando abraço aqui, obrigado. Gilmar Souza, mandou mais videozinho de gente olhando para caminhão com os olhos grandes aqui, obrigado, Gilmar, tá interagindo bastante. Gente, doutora, precisamos encaminhar realmente o encerramento, mas acho que abre um alerta importante e quem sabe a gente volte, vamos agendando de tanto em tanto aí, sempre que a senhora puder. Eu sei que não é do teu dia a dia, mas sempre que puder vir, a gente agradece a participação aqui. Brigadão. Eu tô sempre à disposição, gosto muito de levar informação, porque tem pessoas, como a gente já conversou, ou tá na estrada, ou que não tem tempo, ou que não tem dinheiro para pagar uma consulta com um advogado. Então, se eu posso fazer isso, por que não fazer? Eu acho que levar informação também está dentro da minha missão quanto advogada. Então, eu estou sempre à disposição de vocês. Quando precisarem, vocês já têm o meu contato, podem me chamar que a gente vai estar aqui conversando sobre isso. Donos de transportadoras, não se assustem, tá? A gente consegue resolver de uma maneira bem legal, porque não são só eles que trabalham na ilegalidade, porque às vezes tem funcionários também que praticam, né, irregularidades. Mas eu acho que a informação é para todo mundo. Tanto para se precaver, porque depois o ônus de ter que pagar uma ação trabalhista é da própria empresa também. Né? Quem não tem o teu WhatsApp, te acha como? Te acha no Instagram para pegar alguma informação? Me acha no Instagram. No Instagram tá ADV, Mariane da Rosa. Me acha também no TikTok, que tá advogada Mariane da Rosa. Ou se procurar advogada do caminhoneiro, também aparece lá já a Mariane da Rosa. Fechou. Facinho.